Milho de pipoca. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosas. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. A dor pode ser o fogo de fora. Perder um amor, um filho, o pai, a mãe, um emprego, ou ficar pobre, pode ser o fogo de dentro. Pânico, medo, depressão, sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui. Com isto, há a possibilidade da grande transformação também. Imagino que a pobre pipoca dentro da panela fechada, cada vez mais quente, pense que chegou a sua hora, vai morrer. Dentro da sua casca dura, fechada em si mesma, não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo do que é capaz. Aí, sem o aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. E bum! Ela aparece como outra coisa completamente diferente. Algo que nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho da pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, recusam-se a mudar. A presunção e o medo são a casca dura do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria a ninguém. Trecho de Rubens Alves. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez, na noite de hoje, com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Como havíamos prometido no programa anterior, na noite de hoje vamos dar sequência às perguntas dos ouvintes, respondendo às perguntas que nos foram enviadas por ouvintes aqui de Otacílio Costa, que nos diz o seguinte, eu vou repassar mais uma vez para vocês na íntegra, para depois nós nos deter mais detalhadamente no assunto. Primeiro, por que ao envelhecer muitos de nós perdem o fio da meada? Aquilo que fazia perde o interesse. Será que isso é falta de ritmo? Como posso participar da Sociedade do Pensamento Livre se minha vida está sem fundamento? Segundo, dizem que nós envelhecemos quando paramos de aprender. Será que isto faz sentido? Terceiro, e por que nossos filhos acham que os avós não podem ter vida social? Sair, viajar, e nosso dever é ficar cuidando só dos netos enquanto eles aproveitam a vida. Quarto, eu sou uma pessoa organizada, sempre fui. E meus filhos acham que eu sou uma chata, metódica, cheia de técnicas, tudo arrumadinho. Por que isso incomoda tanto algumas pessoas mais novas? Quinto, eu tenho bastante idade, porém minha cabeça é jovem. Eu gosto de música, eu tenho vida social, inclusive namoro. E sou criticada por participar de um grupo de idosos que viaja, que dança e vive a vida numa boa, como dizem os jovens. Será que isto é pecado? Sexta e última pergunta. É normal ouvir os adolescentes dizerem que os pais são fora da casinha e os avós são quadrados. Quando é que eles vão aprender o que é ter longevidade com qualidade? É interessante que essas perguntas, ao longo dessas 2 semanas, que já fazem mais de 2 semanas que essas perguntas nos foram enviadas, mexeram bastante comigo, inclusive nos momentos introspectivos.
Fiz muitas reflexões a respeito, até porque estou nessa faixa etária também, já bem próximo aos 60 anos de idade. E daí nasceu um artigo que, em princípio, eu tinha feito para mim tentar, vamos dizer assim, absorver em mim mesmo aquilo que havia escrito. Mas aí eu resolvi ler para minha esposa, escutar, e ela achou interessante. Daí eu até me admirei, digo, ué, mas você gostou disto? Porque realmente ele é um tanto, eu diria talvez, nem triste nem alegre, ele é um tanto quanto realista demasiadamente, não é? E ela me disse, não, eu gostei, porque de fato ele é muito realista, ele fala muito a verdade. E aí me motivou, até coloquei no meu Face particular, não na sociedade, mas no meu pessoal, né? E copiei esse artigo e vou passar para vocês, porque ele tem relação direta com as perguntas que nós passaremos a responder a partir do segundo bloco. E ele nos diz o seguinte: é baseado na minha experiência. Obviamente que quando a gente se expõe ao julgamento daqueles que nos escutam, e eu permito a vocês que me julguem da forma que assim o desejarem, né? E eu coloquei o seguinte: vida real. Aos 60 anos, aos poucos foi me invadindo um sentimento de rejeição e desamparo. Comecei a notar que até as pessoas que precisavam de mim de alguma forma só tinham uma preocupação: achar alguém para me substituir. Quando se é mais novo, às vezes, puxamos a orelha de alguém na faixa etária dos 60 anos. Eu fazia isso com meus pais, irmãos, amigos. Não é intencional, é uma herança do comportamento social. Envelhecer é uma tarefa árdua e difícil, e nem toda a experiência adquirida ao longo da vida ajuda muito. Imagine se você envelhecer sem saúde. O futuro do velho só traz incertezas, e a única certeza é a morte, que é o ápice da aceitação, o que não deixa de ser confortável. Quando aqueles que nos são próximos deixam transparecer que estamos nos tornando a pedra do seu sapato, relutamos, resistimos, mas em dado momento jogamos a toalha. Afinal, foram tantos rounds vencidos na constante luta pela vida nossa e dos outros, é chegada a hora da derrota. E não tem como perder com dignidade. Não lamento, apenas situo a realidade do preço final da experiência fantástica chamada vida. Não importe que eu caminhe pelo vale da morte e da desesperança, pois valeu a pena desde o primeiro sopro. Luto contra a maré. Não quero ser um velho que vive de lembranças, porém negar a magnitude da minha caminhada para mim mesmo seria como passar um pincel e rebocar a aquarela de uma história que me satisfez mesmo nos piores momentos. O preço da transformação é extremamente alto. Penso que não poderia ser diferente. A felicidade que ainda resta é o reconhecimento de que o preço é justo, pois a vida humana foi uma experiência única e difícil de mensurar um valor. Os anos que à frente me aguardam, não sei quantos são, mas não tenho dúvidas de que serão momentos novos de uma velha vida. Na convivência coletiva, pouco se altera, pois os padrões estão pré-estabelecidos. Não busco os padrões de espiritualidade que pressupõem eternizar o humano. Enquanto a mente está sadia, me ocupo do saber que reside em mim. Não nasci para me fazer compreender, mas sim para compreender. Tive uma vida comum e vulgar aos olhos do mundo, mas nos horizontes da minha compreensão, tive uma vida única e difícil de ser explicada ou dividida, porém de forma egoisticamente satisfatória. Não lamento o que fiz ou deixei de fazer, cumpri o meu desígnio. Eu sei que é um artigo um tanto quanto árduo. Aqueles que quiserem se deter um pouco mais, está lá no Face, é só entrar na página do Fiorello Agostini. Mas é muito assim do que eu vi, do que eu senti ao longo dessas semanas, fazendo essas introspecções reflexivas sobre essa questão de lidar com a faixa etária da gente, né? Eu já comentei aqui, às vezes eu ainda trabalho, por exemplo, com um trabalho que requer um esforço físico bastante grande, que é na colocação das montagens de lagos ornamentais.
E é muito comum quando eu chego para trabalhar e o pessoal descarrega a ferramenta e de repente estou eu lá de uniforme pro trabalho de pedreiro, de assentar pedras, o dono da obra chega e diz, mas o senhor vai fazer isto? Se surpreendendo com os meus cabelos brancos como se eu fosse incapaz de atuar naquela tarefa, né? E isso é muito comum na medida que a gente vai envelhecendo, então a gente percebe realmente que há um tratamento diferenciado na medida que a idade avança, e a gente tem que lidar com isso dentro de uma realidade muito próximo do possível, né? É o que eu tento fazer, pelo menos relacionado à minha vida. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos então na noite de hoje respondendo as perguntas dos ouvintes. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você dos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. A primeira pergunta que nos foi enviada nos diz o seguinte: por que ao envelhecer muito de nós perde o fio da meada? Aquilo que fazia perde o interesse. Será que isso é falta de ritmo? Como posso participar da Sociedade do Pensamento Livre se minha vida está sem fundamento? Essa questão de perder o fio da meada aqui para mim é um tanto quanto complexa, porque eu tenho que responder as perguntas de certa forma baseado muito na minha experiência pessoal, porque é uma forma, vamos dizer assim, mais fidedigna de eu responder pelo menos aquilo que eu julgo coerente. E aí eu posso citar a minha própria experiência. Por exemplo, quando o trabalho que a gente faz, né, requer um vigor físico exacerbado, obviamente que na medida que a idade avança, a gente vai perdendo o fio da meada, vamos dizer, em relação a ser tão produtivo quanto outrora era. Então essa produtividade cai, não é? O movimento obviamente fica mais lento, as coisas acontecem um pouco mais devagar que outrora, quando a gente dispunha de mais vigor físico. Mas eu não sei se esse perder o fio da meada aqui tem uma referência talvez mais profunda, no sentido do o que é a vida afinal, o que eu estou fazendo aqui, qual foi o significado de tantas coisas que eu fiz ao longo da minha vida, e sobre isso nós vamos falar um pouco aqui na medida que vamos desenvolvendo as perguntas. Então essa questão de ritmo é muito relativa, depende ao que especificamente estamos nos referindo e qual é o tipo de atividade que estamos tendo no momento atual, já com uma idade um tanto quanto avançada. Quando diz que não pode participar da Sociedade do Pensamento Livre por sua vida estar sem fundamento, eu vejo que tudo aquilo que se apresenta na nossa vida como uma nova possibilidade pode fundamentar melhor a nossa vida, né? Tanto que inúmeras vezes eu tenho sugerido aqui, quando você faz a tua introspecção compreensiva, não destrua aquilo que você faz que acrescentou na sua vida. Então, se você tem uma religião, se você reza, se você medita, se você acha que essas coisas foram produtivas na sua vida,
continue com o exercício destas coisas, não é? Até intensifique-as, não é? Mas, no entanto, se você ainda acha que a sua vida carece de um fundamento maior, isso só virá com a acrescência de algo e não ignorando as coisas que te são apresentadas. Poderia ser qualquer outro convite, não apenas a Sociedade do Pensamento Livre, poderia ser participar de qualquer outra coisa. Um novo trabalho, um novo ocupar-se, pintar telas, escrever, enfim, não é? Tantas coisas, fazer poesias, quantas coisas que nós podemos fazer mesmo depois da aposentadoria. Quantas coisas que nós podemos experimentar que ainda não fizeram parte da nossa vida ao longo da nossa vivência. Quantas novidades ainda podemos usufruir nessa idade nossa mais avançada. Então eu acho que se eu deduzo que a minha vida está sem fundamento, este é um momento apropriado para encher de novidades a minha vida, ou seja, fundamentar a minha vida. Talvez eu ainda, apesar de tantos anos vividos, não tenha me encontrado com a minha essência, com aquilo que de fato me gere um prazer maior, me realize no sentido de dizer que de fato viver valeu a pena, não é verdade? Então eu acho que sim, que é o momento de fazer novas opções. Não estou falando isso porque foi citada aqui a Sociedade do Pensamento Livre. Digo novas opções em qualquer sentido, como citei. Novas atividades, né? Coisas que você outrora não fazia e há um tempo de se fazer agora, né? Prossegue nos dizendo, na segunda pergunta. Dizem que nós envelhecemos quando paramos de aprender. Será que isto faz sentido? Olha, nós envelhecemos independente de estarmos aprendendo ou não, né? Nós envelhecemos porque isso é próprio da vida, né? A vida tem um tempo determinado, um tempo médio de vida para cada um de nós, e a gente vem ao mundo, e quando a gente tem a sorte de ficar velho, que nem todos usufruem desta vantagem, vamos assim dizer, de poder usufruir mais tempo da vida, né? Mas quando a gente tem essa sorte de envelhecer, nós envelhecemos independente de estarmos ativos, de estarmos inativos, né? De estarmos aprendendo, de termos parado no tempo, né? Obviamente que se eu pudesse sugerir alguma coisa, é muito melhor estar ativo do que inativo. Aí você pode me dizer, poxa, mas a minha doença me mantém acamado. Mas talvez as suas vistas ainda permitam que você leia alguma coisa. Se você não pode ler, compre um rádio a pilha, um radinho, põe do lado da cama, escute o rádio. Você vai se inteirar com coisas novas. Procure programas que tenham relação com as suas convicções. Então sempre existem maneiras, mesmo estou dando o exemplo aqui de alguém acamado, não é? De aprender, de colocar novos lenitivos. Interessante que isso me remete à minha sogra, né? Aquelas histórias dos antigos são tão gozadas, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, né? Ela dizia que estava lá uma pessoa se passando já para morrer, né? E aí procuraram uma vela, que era comum naquela época, quando a pessoa estava morrendo, acender uma vela e colocar na mão dessa pessoa. E não encontraram a vela em lugar nenhum, não é? Ela disse, não, pega um tição do fogo, acende, né? E coloca na mão da pessoa, né? E aí a minha sogra disse que isso foi feito, de fato, lá no sítio, né? E daí alguém comentou, diz, morrendo e aprendendo. Porque a vida é, de fato, um eterno aprendizado. Então eu acho que aprender coloca um ingrediente maior na nossa vida, independente da idade que se tem, né? Mas envelhecer, nós vamos envelhecer da mesma forma. Não significa que se eu me atualizar, se eu aprender, se eu tiver uma vida extremamente ocupado, isto vai evitar com que eu envelheça. Não é verdade. Eu vou envelhecer tanto quanto aquele que não tem atividade nenhuma, que se negue a aprender, porque envelhecer é parte da vida como tal. Ela prossegue aqui nos colocando. Por que nossos filhos acham que os avós não podem ter vida social? Viajar, sair. É nosso dever ficar cuidando só dos netos enquanto eles aproveitam a vida? Começar a responder essa pergunta de trás para frente. Olha, eu acho que dever relacionado aos nossos filhos, eles duram poucos anos. Eu diria que os nossos deveres relacionados aos nossos filhos vão até a fase da adolescência, quando eles já começam a buscar a sua autossuficiência através do estudo, do trabalho, né? Quando eles começam a ser gerentes de si mesmos, a se gerir por si só, ter ideias próprias, né?
É pena que alguns pais estendam isso por um tempo muito mais longo. Eu acho isso completamente complicado, não é? Eu acho que você dar apoio, estar ao lado é uma coisa. Agora, você isentar aquele ser que está sendo formado de responsabilidades é também negar a ele um aprendizado mais coerente, mais correto em relação à vida. Então eu penso que a partir dos 16 anos, cabe aos pais motivar o filho a ter essa independência financeira, independência de ideias, mesmo que ele continue morando com os pais, não é? Não significa isso um rompimento com os pais, não é isso que eu estou me referindo. Muito pelo contrário, não é? Eu acho que há um reconhecimento maior quando os filhos ficam adultos e percebem que realmente eles foram bem orientados no sentido de poder existir por si mesmos, né? Então eu vejo que os nossos deveres, como você coloca aqui, eles são com os filhos sim, até, ao meu ver, não é? No meu modo de pensar, até a adolescência, os seus 16 anos. Obviamente que não devemos negligenciar posteriormente, como disse, né? Podemos orientar, podemos apoiar, sempre que solicitado, eu diria, né? Interferir quanto menos melhor. Deixar que realmente eles cometam seus erros, seus acertos e possam fazer as suas avaliações. Falo isso muito à vontade porque tenho filho, né? Já adulto, e pode questionar até, e provavelmente está me ouvindo nesse momento, como foi a criação que recebeu, e foi nos termos que eu estou aqui falando. Quanto a netos, eu penso que a gente não tem, não, deveres relacionados aos netos. Eu acho que essas questões devem partir de uma ação espontânea, né? Você amar o teu neto, desejar estar com o teu neto é uma iniciativa tua, não dos teus filhos, né? Não deles no sentido de se livrar, vamos dizer, entre aspas, das suas responsabilidades e transferi-las para você. Agora, se você permite essa transferência de responsabilidades, você é cúmplice, né? Então, sempre que a gente permite ao outro que nos impute algo, quando a gente não usa essa palavrinha não, né, que é do nosso direito de escolha, de aceitar ou de negar certos favores e certas coisas que nos são solicitadas, nós não podemos cobrar do outro. Então, o que ocorre aqui em muitos casos é esse. Há uma conivência muito grande dos avós, não é? Até no sentido de se deitar queixosos depois, dizendo: poxa, eu não saio porque meus filhos deixam os netos aqui, como é que eu vou sair, e assim por diante. Mas se esquece que eles só deixaram porque você aceitou, porque você se colocou nessa disposição. Então eu acho que dever de estar com os netos, nós não temos esse dever. Podemos fazê-lo por amor, por opção própria, por escolha própria, aí vai de cada um a sua ação, cada um que a avalie. No sentido de os filhos acharem que nós avós não podemos ter vida social, sair, viajar, aqui tem dois aspectos interessantes, porque dependendo da idade, há uma preocupação. Por exemplo, ontem eu estava na estrada viajando, né? Isso devia ser mais ou menos umas 3 horas da tarde, 4 horas, não sei. E eu parei na estrada ali na 470 para tomar um caldo de cana, estava com sede. E aí percebi que havia uma mensagem da minha filha no celular, uma ligação, melhor dizendo. Aí retornei para ela. Ela disse: não, eu liguei porque fiquei preocupada, que o senhor ia viajar e tal. Eu digo: mas eu viajo sempre, não precisa se preocupar, né? Disse: tá, e o que o senhor está fazendo? Eu digo: no momento estou tomando um caldo de cana, né? E ela prolongou a conversa, o diálogo, a minha filha. E aí, quando eu entrei no carro de novo, eu disse: filha, eu vou desligar, porque eu vou entrar na 470 e a estrada é perigosa, eu não gosto de estar com o celular no momento que estou dirigindo. E ela me disse: mas me conte, como é que o senhor faz para viajar sozinho? O que o senhor está fazendo nesse momento? Eu digo: olha, eu vou ligar o rádio assim que eu desligar o telefone e vou escutar o pendrive de músicas que você gravou para mim, que de fato eu já estava escutando antes. Digo: mas não se preocupa, eu não fico solitário nas minhas viagens. As minhas viagens são tranquilas. Eu viajo muito sossegadamente, já é parte do meu trabalho. Bom, por que eu estou colocando isso? Eu poderia ver de duas formas isso, né? Porque aí a nossa análise depende muito. Eu poderia ver assim: poxa, minha filha está achando que eu estou velho demais para fazer isso. Esta é uma visão, né? Poxa, minha filha está achando que eu estou muito velho para viajar. Será que ela acha que eu não tenho a capacidade de viajar, de dirigir?
Poderia eu julgar desta maneira as suas colocações. Por outro lado, eu poderia ver da seguinte forma: poxa, que legal, minha filha se preocupa comigo, né? Porque eu acho que aqui tem muito disso. Por que nossos filhos acham que os avós não podem ter vida social? Sabe aquela preocupação que a gente tinha quando o nosso filho era adolescente? Quando ele saía à noite para ir para uma boate ou mesmo numa viagem, numa excursão? É muito similar à preocupação com os filhos em relação a nós, entende? Porque, queira ou não, quando a gente está numa certa idade, por exemplo, eu tenho que levar sempre o meu remédio da pressão. Então, alguns já têm hipertensão, outros problemas de saúde, e, obviamente, isso gera um elemento de preocupação nos filhos. Então, em alguns filhos, quando faz essas colocações, ó pai, ó mãe, eu acho que o senhor não deveria ir a este baile ou a esta festa. Talvez o senhor não devesse fazer essa viagem. Às vezes não é no sentido crítico, não é? De querer nos anular, mas no sentido do amor mesmo, do apreço que tem por nós, da preocupação de que talvez a gente possa vir a ter um problema de saúde pelo fato de sair, às vezes numa noite chuvosa ou coisas similares, o que de fato ocorre, né? Então essa cumplicidade, eu diria, entre pai e filho, ela é tremendamente temerosa, né? Porque de um lado também os pais se tornam cúmplices dos seus filhos numa certa evidência da lógica natural da vida, ou seja, eu estou envelhecendo, provavelmente amanhã ou depois eu precise deles, não é? Nem que seja para me levar no médico, para me atender se eu tiver que passar por algum internamento. Então, por um lado, eu presto certos favores. Veja bem, isso não é feito de forma matemática, consciente, é até inconsciente, eu diria, esta ação. Mas eu começo a fazer certos favores no sentido de criar isso que eu chamo de cumplicidade temerosa, não é? Eu fico com os netos, eu assumo responsabilidade pelos filhos, para me dar ao direito de lá na frente, se porventura eu necessitar, eu saber que terei com quem contar. E olha, é muito triste, mas às vezes você não tem com quem contar mesmo quando você se dispõe a fazer, né? Então a nossa ação não deve jamais comprometer o outro, seja um filho, seja quem for. A nossa ação deve ser sempre espontânea, sem esperar recíprocas, até para a gente não ter decepções posteriores, né? Porque às vezes a recíproca não vem, né? Eu convivi com duas pessoas em idade bastante avançada, com mais de duas eu diria, né? Vocês sabem, já contei aqui, minha mãe teve 3 casamentos, né? Então convivi com pessoas que de certa forma, meus padrastos, eram completamente ignorados por seus filhos, tanto que eu tive que fazer o papel de fato de filho, quando necessitaram de médico, enfim, né? E na minha própria família, minha própria mãe, né? Mãe de 9 filhos, e muito poucos, de fato, eram aqueles que se sensibilizavam pelas suas necessidades. Minha sogra também, o mesmo caso, né? Então eu diria assim, a atitude deve ser espontânea. Viver por aquilo que eu acredito, mas sem exigências daquele a quem presto este ou aquele favor. Fazer isso porque isso de fato me faz bem. E não me preocupar com essa questão, né? Que os filhos acham que eu não posso ter. O que os filhos acham que eu posso ou não posso ter, eu devo dar o direito a eles de achar o que quiserem. Eu sempre digo assim, gente, a gente não pode tapar a boca do mundo. Vamos além dos nossos filhos, a sociedade lá fora nos julga constantemente. Então ela olha para nós e faz análises equivocadas. O problema é quando essas análises me incomodam, aí talvez existe algum problema. Agora, quando eu não tenho relação com aquilo, deixe que as pessoas digam, critiquem, façam o que quiserem, porque isso de fato não me afeta. E eu acho que isso vale também para esta relação mais íntima, pai e filho, avô e netos, não é verdade? A tua ação tem que estar respaldada pelas tuas convicções. Ela não deve depender da avaliação do outro, seja esta avaliação favorável ou negativa. E eu tenho que estar pronto para esta avaliação favorável ou negativa. Não me envaidecer demais quando for favorável e não me queixar quedoso quando é negativa. Lembrar sempre que isto foi consequência das minhas opções, né? E dar o direito aos filhos, até de achar
não é? Que talvez eu não possa viajar, que talvez eu não devesse ter uma vida social tão ativa, não é? Agora, volto a frisar, quem faz as escolhas do que devo ou não fazer, continua sendo eu, não é? E acho que uma pessoa madura sabe, não é? Que ela tem maturidade suficiente para fazer efetivamente as suas escolhas sem se deixar influenciar tanto por aquilo que as pessoas pensam ou dizem. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos na noite de hoje respondendo as perguntas dos ouvintes. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Prosseguindo aqui com as perguntas na noite de hoje, nos diz o seguinte: sou uma pessoa organizada, sempre fui. Meus filhos acham que eu sou chata, metódica, cheia de técnicas, tudo arrumadinho. Por que isso incomoda tanto algumas pessoas mais novas? Essas questões aqui estão muito relacionadas com a resposta que dei na pergunta anterior. Mas uma coisa em particular me chamou a atenção nessa pergunta. Não foi o início da pergunta, mas o final da pergunta. Porque, obviamente, eu tento analisar profundamente aquilo que me é enviado pelo texto, não é? Porque é como eu posso avaliar, ainda quando não conheço bem as pessoas que enviam as perguntas. Então ela nos diz: sou uma pessoa organizada, sempre fui, e meus filhos acham que sou chata, metódica, cheia de técnicas, tudo arrumadinho. Por que isso incomoda tanto algumas pessoas? Poderia ter terminado a pergunta aqui, não é verdade? Mas, no entanto, não. Ela coloca mais novas, não é? Me perdoe se eu estiver enganado, mas aqui eu via um pouco dessa questão do nosso tão presente preconceito. Nós temos uma tendência meio que natural a ter preconceitos, ou seja, o jovem contra o mais velho, o velho contra o mais novo, não é? Como se fossem classes de seres humanos completamente distintos. Olha, eu abomino algumas ideias, por exemplo, essa ideia de melhor idade. Eu acho isso, me perdoe a sinceridade, é um pensamento pessoal, mas uma grande besteira, né? Eu já disse aqui e repito, melhor idade para mim é aquela que se tem quando se vive a idade que se tem, não é? Então, uma criança que brinca livremente está vivendo a sua melhor idade de criança, não é? Um jovem adolescente que namora, estuda, gasta energia, pratica exercícios, joga o seu futebol, o seu vôlei, dança, para mim está vivendo a sua melhor idade de adolescente, de jovem, descobrindo a vida, não é? Um idoso que vive dentro da sua maturidade, conjugando a realidade da sua idade com o seu ser físico, quando aceita a sua idade, não é?
Me perdoe, quantas pessoas de idade que eu vejo falar essa besteira, eu me sinto um jovem. Eu não me sinto um jovem, me perdoe, eu me sinto um senhor com 60 anos de idade. Porque é essa a idade que eu tenho, eu não estou reclamando disso. Eu estou achando maravilhoso viver essa experiência dos 60 anos de idade. Para mim é uma experiência nova. E cada ano que vem é uma nova experiência, como coloquei no texto, ainda que seja com uma vida mais velha. Mas é uma experiência que eu ainda não vivi. Por isso, venham quantos anos quiserem vir, serão muitos bem-vindos à minha vida. Né? Porque eu percebi um pouco de preconceito quando disse: por que isso incomoda tanto algumas pessoas? Poderia ter encerrado aí a pergunta. No entanto, ela continuou: mais novas. Eu acho que esses predicados do ser, quando eles incomodam, eles não incomodam só pessoas mais novas. Provavelmente tem pessoas mais velhas, amigas ou amigos da mesma idade que você tem, que também se incomodem com o fato de você ser organizada, não é? De ser metódica, de ser cheia de técnica, de gostar de tudo arrumadinho, entende? Talvez não seja só algumas pessoas mais jovens que acham chato que você seja assim, não é? Então isto é uma forma de generalizar e de criar antagonias, não é? Criar dificuldades, eu diria, de relacionamento entre faixas etárias diferentes. Olha, é muito difícil a gente achar um jovem ou um adulto que queira ficar velho. Quando eu me faço essa pergunta, por que será que tão pouca gente deseja ficar velho? Eu fico questionando o exemplo de quem é mais velho, porque não é só pela limitação física, pela proximidade da morte. Às vezes é pela ausência de exemplo do mais velho mesmo. Posso falar isso com muita tranquilidade, porque estou adentrando essa idade, né? De que a vida faz sentido independente da idade que se tenha. Mas, no entanto, nós já plantamos na mente do mais novo, do mais jovem, esse temor quando criamos essas antagonias de classes diferentes, né? Numa sociedade onde, infelizmente, tudo acaba sendo uniformizado, não é? Então, a melhor idade é a partir de, né? Então tudo fica se criam as tribos, né? E se separa essas tribos, né? Como se de fato a gente não vivesse numa sociedade coletiva. Mas não adianta a nossa crítica generalizada a forma como a sociedade se organiza, porque a sociedade é organizada a partir daquilo que nós pensamos. E eu diria até que é uma responsabilidade muito grande em relação a nós mais velhos do que passamos para essa sociedade, porque de certa forma nós somos indiretamente responsáveis por esse tipo de organização e de separação coletiva, que não explica, que só complica, na verdade, a vida de cada um de nós em qualquer faixa etária. Então essas questões aqui dos predicados, sejam eles bons predicados, como você colocou aqui muito bem, né? Organizada, metódica, cheia de técnicas, gosta das coisas bem arrumadas, eu diria que esses são bons predicados. Mas que eles têm que gerar satisfação em mim mesmo. Não é? Que eu não devo esperar o reconhecimento do filho, da filha, do neto, do amigo, de que eu, por ser assim, sou uma pessoa excelente ou ótima, não é? Porque às vezes nessa crítica do outro, eu já coloquei aqui em programas anteriores, também pode estar até imbuído um pouco de inveja. Talvez é o desejo do outro de ser tão organizado quanto, não é? De ser tão metódico quanto, não é? De ter tantas técnicas quanto, ou tanto saber quanto esse outro tem, e parece tão difícil ainda, tão longe de alcançar, principalmente quando essa pessoa ainda é jovem, né? E às vezes aí nessa crítica vai embutido, na verdade, um pouquinho de ciúme, né? Então, quando nós colocamos isso de forma mais sutil, quando nós não reverenciamos esses valores, deixamos que eles sejam apenas percebidos pelos outros, eu acho que diminui também esse grau de inveja e de ciúme em relação ao outro, e aí a crítica se torna um pouco melhor. Mas volto a frisar, a crítica não deve ser um motivo de nos depreciarmos naqueles valores que são reais, né? E nem negligenciar naquilo que a gente acha que realmente nos incomoda.
Então alguma coisa pode ser feita a esse respeito. Prosseguindo, nos coloca-se o seguinte: eu tenho bastante idade, porém minha cabeça é jovem. Olha só, me perdoe, mas é impressionante como o nosso preconceito vem embutido, às vezes, sem a nossa percepção, né? Veja bem, você tem bastante idade, porém a tua cabeça é jovem. Quer dizer, você pressupõe que uma pessoa com bastante idade não pode ter uma cabeça, né? Porque daí você coloca aqui como predicados da juventude. Vou continuar a pergunta para que nós possamos falar a respeito. Então a pergunta na sua totalidade diz: eu tenho bastante idade, porém minha cabeça é jovem, eu gosto de música, portanto só jovem gosta de música. Eu tenho uma vida social, portanto só jovem, pressupõe você, tem uma vida social. Inclusive namoro, portanto isso é uma qualidade só dos jovens. E sou criticado por participar de um grupo de idosos que viaja, dança e vive a vida numa boa, como dizem os jovens. Será que isto é pecado? Eu acho que pecado é tudo aquilo que nos faz mal. É essa a minha concepção de pecado, né? Mas voltando. Eu tenho bastante idade, porém minha cabeça é jovem. É aqui que eu digo que nós mesmos criamos essas separações, entende? Sociais, segregamos, né? Então, velhos para lá, jovens para cá, né? Porque um velho só pode dançar, né? Ouvir música, ter uma vida social, namorar, se ele, supostamente, tiver uma cabeça jovem. Que é isso, gente? Que é isso? Eu acho que um velho com a maturidade e o saber adquirido ao longo da vida vai ouvir música de forma muito melhor, talvez até, né? Porque já conseguiu descobrir efetivamente o que ele gosta, ou pelo menos deveria. Ao longo de tantos anos vivido, né? Pressupõe-se que ele já sabe qual é a boa música para ele, qual é a boa dança para ele e qual é o bom namoro para ele, não é? Agora ele não precisa de uma cabeça jovem para isso. Ele tendo uma cabeça madura, ninguém o impede de fazer isso, nem a juventude ou quem quer que seja. Isso são predicados da vida. Ora, as necessidades de um idoso são muito similares às necessidades de um adolescente. Não é verdade? Se a gente falar do ponto de vista fisiológico, então nem cabe aqui comentar nada, porque nós somos, antes de mais nada, seres humanos semelhantes. Então é óbvio que a nossa semelhança também reside nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, nas coisas que nos alegram, no estar com o outro, no ouvir uma música, no dançar, no relacionar-se socialmente. Isso é coisa de ser vivo. Isso não é coisa de velho, de novo, isso é coisa de ser vivo. De alguém que vive a vida na sua intensidade, independente da sua idade. Mas ele não precisa se passar por jovem aos 60 anos para praticar essas coisas. Ele pode viver muito bem essas coisas na sua idade como um ser maduro, como tal. Eu acho que essa seria uma das maneiras de mostrar, inclusive para o jovem, que a velhice não é tão ruim, que não é um inferno que os espera lá à frente. Há vida na velhice. E que algumas pessoas sabem usufruir desta vida adequadamente. Aqui volta novamente a questão da crítica, né? Então eu tenho bastante idade, porém minha cabeça é jovem, eu gosto de música, eu tenho vida social, inclusive namoro, e sou criticada por participar de um grupo de idosos que viaja, que dança e vive a vida numa boa, como dizem os jovens. Será que isso é pecado, né? Essa crítica também eu não sei, sabe? Eu já vi muito mais velho criticando esse tipo de ação do que jovens. Eu já vi velhos falando de outros velhos. Pô, o cara vive como se tivesse 15 anos, porque vai a baile, porque viaja, porque namora. Então, novamente, eu acho que essa crítica não é uma crítica que está restrita a jovens. Essa crítica está restrita a pessoas que talvez não tenham a competência de viver da mesma forma ou fazer as mesmas coisas.
E daí, para justificar a sua ausência de atividade, critico, não é? Porque a melhor forma de enaltecer aquilo que eu faço, ou até aquilo que eu não faço, é criticar aquilo que o outro faz. Mas isso, infelizmente, a crítica é algo da realidade social que a gente vive, ela está presente cotidianamente na vida de qualquer um de nós. Então a questão, de novo, é: por que eu faço determinadas coisas? Por que eu ajo de determinada maneira? É para ver como é que as pessoas me avaliam? Ou é porque isto me gera algum grau de satisfação? Eu acho que é essa indagação que eu me devo fazer. Porque as pessoas são livres, volto a frisar, para pensar e dizer o que quiserem. Agora, quando isso me afeta, eu devo me preocupar, sim, porque aí talvez eu esteja fazendo algo que talvez eu nem goste muito, estou fazendo por o que os outros fazem, não é? Então eu penso que maturidade também pressupõe situar-se. Ora, se de fato eu gosto de dançar, por que não dançar? Mas vejam bem, eu gosto de dançar. Mas quando eu não tenho um baile, e eu digo a vocês, foi tão interessante que sábado passado ainda aconteceu isso. Quando eu cheguei do programa, me deu vontade de ouvir o meu som, ouvir algumas músicas. E eu escuto músicas altamente dançantes. E eu fui na cozinha, minha esposa estava terminando a janta e ela disse: eu vou colocar a ceia. Espere um pouco, vamos dançar. Não é? E tirei a minha esposa para dançar. A casa fechada, eu e ela. E a gente dançando, e suamos dançando. Não é? Porque eu estava dançando para nossa satisfação pessoal. Eu não estava dançando porque eu ia ser aplaudido por uma plateia ou porque o salão estava cheio, mas porque eu gosto de dançar. Tanto faz se o salão está cheio ou se estou na sala ou na cozinha com a minha esposa. Não é? Então a questão é, às vezes, é rever realmente o que eu gosto de fazer. De fato eu gosto de fazer isso? Porque se eu gosto, deixem as pessoas que critiquem. Termina dizendo, né? Será isto um pecado? Minha definição de pecado mais simples que eu uso na minha própria vida: pecado, tudo aquilo que prejudica a minha vida. Qualquer exagero que prejudique a minha vida. Porque eu estou negligenciando comigo mesmo, com a minha própria vida. E a vida foi um presente magnífico que me foi dado, com o qual eu não devo negligenciar. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos então para o nosso último bloco na noite de hoje. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Chegamos então à última pergunta na noite de hoje, que nos diz o seguinte: é normal ouvir os adolescentes dizerem que os pais são fora da casinha. Os avós são quadrados. Quando é que eles vão aprender o que é ter longevidade com qualidade?
Aqui tem dois aspectos interessantes. Um deles eu até já fiz alguma referência aqui em um dos programas, que é em relação a gente se manter atualizado, né? E eu dizia o seguinte, que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira, imagine hoje, por exemplo, né? Você tem Facebook, Twitter, WhatsApp, meu Deus do céu. Gente, é tanta coisa, né? E manter-se atualizado é manter-se também nesse mundo virtual. Eu, honestamente, não tenho sequer tempo disponível para todo esse mundo virtual, para as redes sociais, que ora se apresenta, né? Eu fico ali uma vez por semana, de vez em quando no WhatsApp, respondendo uma coisa ou outra, até porque tem um grupo da Sociedade do Pensamento Livre no WhatsApp, que eu fico lendo lá as coisas que as pessoas colocam, né? Até para prestigiar aquelas pessoas que escrevem. Mas eu digo a vocês, se me perguntasse assim, você se sente atualizado em relação à tecnologia atual? Eu digo que não. E mais, admito que sou incapaz de acompanhar esta evolução, dada a velocidade, não é? E a dificuldade, porque são tempos diferentes. Poxa, hoje o jovem já nasce com o celular na mão. Para nós, que já estamos aqui na faixa etária acima dos 50, foi uma novidade que se apresentou recentemente para uma vida já cheia de ingredientes, uma cabeça, não é? Um porão da mente lá, um subconsciente cheio de informações, não é verdade? Difícil, gente, difícil. Então eu penso que é muito difícil você se manter atualizado, né? Eu vejo, por exemplo, minha filha, que ainda é jovem, de vez em quando surge um novo conjunto de rock americano e tal, que está fazendo sucesso, e ela chega para mim, não escutou isso aqui ainda? Eu nem sei quem é, entendeu? E isso que eu escuto rádio de vez em quando, no meu carro, quando viajo, entende? Por quê? Porque eu lembro, assim, vamos dizer, os mais atuais do Queen, né? no reggae do Bob Marley, né? Do Peter Tosh, que já morreram, né? Então é muito difícil, e aí você se apega àquelas coisas da nossa vida, que foram do nosso tempo, assim dizer, né, do tempo da nossa juventude, das músicas e tal, e mantém elas até com uma lembrança, né, gostosa de reviver, porque te trazem momentos que foram partes da tua história. Então você não abre mão de muitas informações, de muitas coisas que a vida te propiciou, né? E acho que nem deve abrir mão. Mas, no entanto, isso dificulta essa atualização, dada a velocidade de novidades que surgem a cada década no mundo. Quer dizer, são tantas coisas novas, é uma gama de informação difícil efetivamente de assimilar. Então é comum que às vezes a juventude de fato ache que a gente está por fora, entende? Que a gente é meio quadrado, né? Porque é muito difícil, quer dizer, são faixas etárias diferentes, são realidades de certa forma diferentes, né? É tão interessante isso. Eu vou colocar uma confidência para vocês que chega a ser cômica. Quando eu estou os fins de semana em casa com a minha esposa, a gente gosta muito de assistir um filme. Então, a gente, com preguiça de pegar fitas na locadora, fica trocando de canal ali e tal. De repente, a gente acha um filme e a gente diz, poxa, mas esse nós já assistimos. Mas a gente começa a rir porque a gente pode assistir de novo, porque não lembra mais, entendeu? Então é tão interessante isso, entendeu? Né? Que a memória também já não tem mais essa capacidade que tinha antigamente de guardar tantas coisas, né? De lembrar de tantas coisas, e isso faz parte do próprio envelhecimento, né? Do corpo. Consequentemente, realmente, é muito difícil a gente se manter atualizado, né? Então é muito difícil você querer viver uma juventude que você já não tem, né? Pensar como uma juventude que pensa num outro momento social, num outro momento da história. E eu diria, é normal ouvir dos adolescentes, como você diz aqui, que os pais estão fora da casinha, que os avós são quadrados. E eu diria que sim, há uma verdade nisso, sabe? Eu não vejo isso como uma crítica assim danosa, eu vejo isso mais como uma realidade, né? Porque é muito difícil realmente a gente se manter tão atualizado quanto eles. Aí tu coloca aqui uma reprimenda na pergunta: quando é que eles vão aprender o que é ter longevidade com qualidade?
E eu diria que aqui há um compromisso relacionado à nossa vida extremamente grande nesta colocação, né? Quando é que esses jovens vão aprender o que é ter longevidade com qualidade? Eu acho que eles vão aprender isso quando a nossa mensagem de vida for essa, de fato. Sabe? Não quando a gente constrói uma mensagem, ou se esforça para fazer uma mensagem que não conjuga realmente com aquilo que nós gostaríamos. Eu ainda vejo, de certa forma, que a maior complexidade da vida humana reside no fato de o ser humano não se responder essas perguntas, sabe? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão do meu existir? E eu insisto tanto na introspecção porque a introspecção situa. Hoje, quando eu li esse artigo que eu fiz a respeito da minha própria vida, eu coloquei ele no Face. Uma senhora amiga lá de Lages fez um comentário no Face da seguinte forma: parabenizou pelo artigo, diz: Léo, muito bonito e tal. Diz: quando eu conseguir descobrir quem eu sou, ela colocou dessa forma, eu vou estar feliz comigo mesmo. Porque é exatamente essa visão que ela teve do texto. Não foi isso que eu quis expressar no texto. Eu não quis expressar no texto quem eu sou, mas de fato aquilo reflete o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, não é? Então eu acho que para os jovens aprender o que é ter longevidade com qualidade, nós é que temos essa longevidade, é que vamos ter que efetivamente enviar essa mensagem de qualidade, não pela nossa fala, não é? Mas pela nossa expressão de prazer, de realização nas ações, nas nossas opções de ações cotidianas, sejam elas quais forem. Eu costumeiramente sou muito presenteado com livros, né? Tenho essa graça de ganhar um livro quase que todo mês. Por que será que as pessoas me presenteiam com um livro? Me lembro uma ocasião que eu estive internado no hospital, fiquei 5 dias. E quando retornei para minha cama, meus 3 sobrinhos que moram em Lages vieram me visitar e, como eu já tinha saído do hospital, se jogaram os 3 em cima de mim, na cama ao mesmo tempo, me abraçaram pela alegria de me ver já em casa, né? E daí disseram: ó, tio, enquanto o tio está se recuperando no quarto, nós trouxemos um presente para o tio. O que era o presente? Um livro, né? Por quê? Porque é muito comum eles me ver lendo, entendeu? É muito comum. Então a nossa ação é que deve ser o transmissor desta qualidade de vida, sabe? Desse envelhecer, gente, vale a pena. É árdua, é uma tarefa difícil, como eu coloquei no artigo que escrevi, mas não significa que não vale a pena. Porque a vida é um eterno descobrir-se. Todo dia que nasce é um novo dia, de fato. Mas ele só se faz novo quando a nossa percepção está aberta para aquilo que é novo, para aquilo que se apresenta diante de nós. Quando a gente consegue efetivamente ser transparente consigo mesmo, não se equivocar em relação às suas próprias ações. Aí eu penso que eles talvez aprendam o que é ter longevidade, e que a longevidade, na maioria das vezes, poderá supor, sim, qualidade de vida. Eu quero agradecer a presença de vocês todos que me toleraram até aqui. Quero encerrar o programa de hoje com um breve pensamento lá da nossa página no Facebook da Sociedade do Pensamento Livre, que está relacionada a essa questão da longevidade, do tempo. E ela nos diz o seguinte: tanto se disse do tempo, nada mais há que dizer. Portanto, neste momento, o melhor mesmo é viver. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e até o próximo sábado.